será que a morte existe? Algumas religiões, o que elas trazem para nós? Né? Que aqui, depois que a gente morre, é que a gente vai ter a vida eterna. Bom, então se existe essa promessa religiosa da vida eterna, quer dizer que aqui é um período de tempo curto e a vida eterna é para o outro lado. Então nós estamos sempre o quê? Esperando para viver do outro lado, esperando para depois ser feliz, esperando para ter depois essa eternidade. E o que fizemos? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema polêmico que é a morte, né? Então, existe muitos tabus sobre a morte. E por que isso, né? Muitas vezes a gente não fala abertamente em casa sobre a morte com nossos filhos, a gente cria esse tabu e quando ela acontece a gente leva aquele certo impacto sobre a morte, né? Mas não tem muito de como nós enxergamos, como a gente vê a morte que cria muito essa dor, esse tabu. O sofrimento é inevitável, né, da falta da pessoa, do ente querido, da falta da pessoa, mas também ajuda quando a gente tenta compreender, entender o processo da morte, fica mais fácil de lidar com essa dor, com essa falta. É a mesma coisa quando alguém vai viajar, né? Vamos dizer assim, um filho querido que foi embora para os Estados Unidos estudar, né? Trabalhar lá, então você vai ficar muito tempo sem se falar, né? Pode falar, né? Via WhatsApp, alguma coisa, mas assim, ó, pessoalmente vai ficar muito tempo sem se ver, vamos dizer. Então não deixa de ser uma desconexão, uma separação. Mas quando é a morte, aquilo parece que é o fim de tudo, né? Parece que aquilo é inevitável fim. Só que todos nós nascemos, né, já gravado que vamos nascer, vamos envelhecer e um dia vamos morrer. Isso é natural, é o processo humano. Mas e por que não olhar para isso com outro olhar? Por que não lidar com a morte de uma maneira mais amena? Por que não falar com nossos filhos sobre a morte, né, de uma maneira que eles, quando tiver que enfrentar isso, não seja tão doloroso, não seja tão penoso para os nossos filhos? Então eu mesmo que enfrentei isso, né, de como explicar para minha filha que o pai faleceu. Então é doloroso. Por quê? Porque nós viemos numa criação onde a gente nunca esse tipo de conversa dentro do lar nunca houve. Então, na minha criação mesmo, acontecia a morte e aquilo era um tabu, era fechado, ninguém se falava sobre isso, né? E só vivenciava naquele momento e deu, né? Aquela dor daquele momento. Então, como encarar isso, né? Alguns autores mesmos traz para nós que a morte não existe. Será que a morte realmente existe? Será que ela não existe? Então, quando a gente para e olha, eu acredito sim na reencarnação, né? E respeito quem não acredite, mas vamos um pouquinho mais além, vamos um processo mais, né, além. Será que a morte existe? Algumas religiões, o que elas trazem para nós? Né? Que aqui, depois que a gente morre, é que a gente vai ter a vida eterna. Bom, então se existe essa promessa religiosa da vida eterna, quer dizer que aqui é um período de tempo curto e a vida eterna é para o outro lado. Então nós estamos sempre o quê? Esperando para viver do outro lado, esperando para depois ser feliz, esperando para ter depois essa eternidade. E o que fizemos aqui, nessa experiência, no que estamos passando esses anos que vamos viver aqui? Nenhum de nós sabemos quanto tempo temos de vida aqui. Eu posso estar viva, né? Eu costumo dizer assim, hoje eu estou aqui, mas será que eu vou estar aqui amanhã? Será? A gente não sabe. Então, esse é o momento que eu tenho, esse é o aqui e agora, é o momento que eu preciso experienciar, que eu preciso viver, né? E ali a gente vê muitos assim, ó, que o que é a morte? Será que a morte, ela é o fim? Então, quando a gente vai, alguns autores trazem que a morte, ela está no nosso pré-consciente, né? Que ela é um pensamento, uma crença coletiva que se formalizou igual às outras, vamos dizer assim, ela se formalizou como uma lei universal, igual às outras leis
lei da ação e reação, né? As outras das polaridades, né? Então, é igual às outras leis. A lei da física, a lei... Então, ela é uma lei. Então, a morte, ela é uma lei criada, né, ao longo dos anos pela humanidade. Então, há milhares de anos atrás, foi se criando essa crença da morte e aí a gente vai envelhecendo. Então, só que como ela é uma crença coletiva, nós não conseguimos, mesmo fazendo bastante esforço, sair dessa crença de que um dia não vamos morrer, né? Então, alguns trazem para nós essa forte crença que é nossa, da humanidade, que se formou há milhares de anos atrás e que trouxemos ela muito forte dentro de nós, que está no nosso pré-consciente. O que é pré-consciente? É a nossa mente pré-consciente, que onde, quando você nasce, você já nasce com os registros, né, de todas as suas crenças hereditárias, das seus ancestrais, dos seus pais, e você já nasce com esse pré-consciente formado, com essa mente pré-consciente formada através das crenças, né, que vem vindo ao longo do tempo, e você traz isso da hereditariedade dos seus ancestrais, dos seus pais, e aí já vem isso fixado, já tá na sua mente. Então, quando você nasce, você já sabe que você tem um pré-período e que um dia você vai morrer, né? Mesmo, eu sou só um bebezinho ali, não importa. Aquela crença já está instalada, aquele soft já está instalado no hardware do pré-inconsciente dessa criança, que um dia ela vai morrer, não é mesmo? Então, quando a gente vê isso, a gente tem que olhar, com que olhar para essa morte? Então, aí traz, né, muitas pessoas que você olha assim, meu Deus, essa pessoa aqui, ela tem lá 40 anos e parece ter 20 anos, né? Então, o rejuvenescimento, tem pessoas que ela consegue lidar melhor com essa crença e ela consegue, né, ter esse rejuvenescimento, né? Então, muitos aí já estão estudiosos, né, trazer através da reprogramação mental, o rejuvenescimento através da reprogramação mental, com ênfase, com muito, né, Cryo mesmo traz isso muito para nós, né, técnicas de rejuvenescimento através da reprogramação mental, né, com muita eficácia. Isso por quê? Porque eu vou tirando essa crença da morte. Enquanto mais eu vou limpando essa crença que está atrelada dentro de nós da morte, e vamos conseguindo, né, ter um rejuvenescimento através, tirando um pouco dessa crença. Isso não quer dizer que a gente não vai vir a morrer. Por quê? Porque essa crença, como ela faz milhares de anos, ela já está bem dentro de nós, essa crença bem instalada, ela é uma crença coletiva, então é muitas pessoas vibrando nessa consciência, então a humanidade inteira ela está vibrando nessa frequência da morte, então ela é inevitável para todos nós, por enquanto, né? Vamos dizer, da nossa idade, quem sabe para gerações futuras, né? A gente não sabe, né? Então a gente vem aqui numa etapa de evolução, evoluindo, aprendendo, compreendendo as leis universais. E com isso a gente vai mudando consciência, e quanto mais pessoas mudarem consciência, é isso que as pessoas têm que compreender, quanto mais pessoas mudam a sua consciência, mais fácil fica as coisas. Por quê? Porque isso está na consciência coletiva, entrelado na consciência coletiva. Quanto mais a gente limpa olha só, o medo mesmo, ele está tão atrelado que causa guerra, causa pandemia, tudo isso. Por quê? Porque os pessoal estão atrelados no medo, na insegurança. Então essa é uma consciência coletiva que está dentro de nós e faz com que nós tenhamos medo de sair de noite, medo de fazer algumas coisas, né? Por quê? Porque isso está atrelado já na nossa mente pré-inconsciente e no nosso inconsciente também, na nossa mente inconsciente, né? De tanto que isso vai se formulando dentro de nós e fortificando essas crenças ao longo do tempo da nossa vida. Então, para nós simplesmente se desapegar, às vezes temos que fazer bastante esforço para se desapegar dessa crença. Por quê? Porque ela está muito forte na crença coletiva. Então, quando é uma crença minha, eu fui traída, eu tenho vamos dizer ali, o sentimento, a crença de rejeição, né? Então, aquele sentimento que o homem tudo é igual, que não sei o quê. Então, aqui eu limpo uma crença que é minha e ela flui. Claro que não é só minha, tem outras pessoas que também têm essa crença, mas também tem outras pessoas que vivem relacionamentos saudáveis, felizes. Mas quando é uma crença coletivamente unida, né? Ela fica muito arregada e é mais difícil de
trocar essa crença, de modificar essa crença. Isso não quer dizer que seja impossível, mas que quanto mais pessoas vibraram, vamos fazer a pandemia, né? A pandemia foi uma frequência negativa de medo, né? Medo da doença que se instalou, criando, pela nossa consciência criamos a pandemia, pela nossa consciência foi criada a guerra através da consciência coletiva, né? Que foi criado tudo isso. Então, como assim como muitas pessoas não pegaram o Covid, outras, né, tiveram, umas mais fortes, outras não, outras vieram a falecer, mas por quê? Porque se instalou pelo medo inconsciente que cada uma trela. Então, a morte, ela não é diferente. Será que realmente existe a morte? Será que a morte, ela só não existe pela nossa consciência coletiva, que está tão forte e atrelada a ela, que acabamos passando? Mas, por que vamos paralisar a nossa vida? Por que não vamos comandar da melhor maneira possível? Por quê? Porque o que eu guardo, seja lá a eternidade que tiver, é o que está aqui dentro, não o que está aqui fora. Muitas vezes estamos tão preocupados com o que está aqui fora e esquecemos que o que eu levo para minha eternidade é o que está aqui dentro. Então, se eu vou saber lidar com ela, para passar isso para os meus filhos, para os meus netos, né, para os que vêm depois, eles vão ter uma nova consciência também e uma nova maneira de lidar com a morte e não vão sofrer tanto essa maneira de lidar com a morte hoje, não é mesmo? Então, às vezes o ensinamento tem que vir de nós para conseguir modificando isso ao longo dos anos. Então, quanto mais eu faço isso dentro do meu seio familiar, mais eu vou mudando esse sistema, essa crença que tem, que a morte é algo terrível. Por quê? Porque é algo inevitável que vai acontecer com todos nós. Mas, se nós aprender a lidar com ela de uma maneira mais harmônica, maneira mais amena, vamos sentir o impacto de outra maneira e não com aquele impacto doloroso como é hoje a sensação da morte, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, comente, compartilhe, coloque aí se você já passou pelo luto e como você enfrentou esse luto. E o que você achou desse vídeo. Um grande beijo de luz, amo vocês. Namastê.